que vai envolver as leis abolicionistas até chegarmos na Lei Áurea, a gente precisa voltar lá em 1823. Gente, lá em 1823, o político José Bonifácio, que teve uma participação muito importante, inclusive no processo de independência do Brasil, ele chegou a propor para a primeira Constituição do Brasil a abolição do trabalho escravo. Só que o Dom Pedro I, né, o então imperador do Brasil, não aceita essa proposta. Dom Pedro I não leva a abolição para a primeira Constituição do Brasil. E essa primeira Constituição do Brasil, que o José Bonifácio estava defendendo, ela nem chegou a entrar em vigor, né? Essa Assembleia foi dissolvida por Dom Pedro I. Essa Constituição nem chegou a ser aprovada. Tanto é que em 1824, Dom Pedro I outorgou uma Constituição para o Brasil. Então esse projeto do José Bonifácio de oficializar a abolição não deu certo em 1823. Gente, outra coisa, muitas pessoas falam, professora, mas e a pressão da Inglaterra? E a pressão da Inglaterra? Sim, gente, de fato, a Inglaterra, desde o início do século XIX, pressionava o Reino de Portugal para abolir a escravidão, nas suas colônias principalmente. Só que Portugal não atendeu essa exigência inglesa. E mesmo depois que o Brasil declarou independência em relação a Portugal, o Brasil também não atende essa pressão inglesa imediata, né? Então a nossa abolição, a gente não pode falar que foi uma abolição que veio por conta exclusivamente de uma pressão inglesa, apesar de que essa pressão inglesa existiu e ela foi importante, inclusive, para a promulgação de algumas leis. Mas eu não quero que você reduza o processo de abolição a uma pressão internacional. E nós não podemos esquecer que quando a gente fala em processo de abolição, nós temos que lembrar também das diversas revoltas que nós tivemos que exigiram a abolição. A própria Conjuração Baiana, que aconteceu ainda no período colonial, a Revolta dos Malês, que aconteceu no período regencial, diversos movimentos abolicionistas, ações na imprensa, fazendo pressão para a abolição. Então, mais uma vez, gente, não vamos simplificar um processo que foi longo, que foi gradual, que foi complexo e um processo também cheio de falhas, principalmente quando a gente pensa na inclusão da população africana em relação à legislação do Brasil. Bom, gente, então vamos começar? Vamos então tentar entender quais foram as principais leis abolicionistas ligadas ao século XIX no Brasil. Vou sair daqui para vocês poderem visualizar. Gente, aqui eu coloquei as leis abolicionistas que nós vamos trabalhar e a primeira que eu coloquei foi a Lei Feijó. Gente, a Lei Feijó, olha aqui, ela foi promulgada no ano de 1831. Nesse momento aqui, a gente está na transição do primeiro reinado para o período regencial. E essa lei recebeu o nome de Feijó em homenagem ao padre Feijó. Ele chegou a ser regente do Brasil. E o que essa lei dizia? Essa lei dizia que a importação de africanos estava proibida. Ou seja, não temos mais o tráfico negreiro, né? Inclusive, todos os africanos que chegassem a partir da publicação da lei estariam livres. E não só isso, a lei também dizia que os comandantes desses navios negreiros também seriam punidos. E aí, Natália, pronto? Simples assim? Agora não há mais o tráfico de africanos e africanas para o Brasil? Tá tudo certo? Não, gente. Essa lei, na prática, ela não funcionou. Foi por conta da Lei Feijó que surgiu a expressão lei para inglês ver. E aí já pensando naquele contexto de pressão da Inglaterra em relação à abolição. Bom, mas por que lei para inglês ver? Gente, porque essa expressão para inglês ver, o que significa? Significa que eu tenho uma lei, que eu prometo algo, mas na prática isso não acontece. Não é cumprido, não é efetivado. Então, a Lei Feijó só ficou no papel. Eu já ia me esquecendo. A Lei Feijó ainda provocou um outro efeito, que foi o aumento do preço em relação aos escravizados, africanos, africanas, tá? E por que aumenta o preço? Porque muitas pessoas, compradores de escravizados, o que eles fizeram? Ficaram com medo de a qualquer hora, né? De fato, o tráfico negreiro ser proibido. Então, o valor dessas pessoas, o valor desses africanos, dessas africanas, acabou subindo